Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiro e concurseira. Mais um vídeo iniciando aqui para o canal. E hoje nós iremos falar sobre gestão pública, né? Vamos ver o resumo do assunto, porque o resumo ele é interessante para quem já estudou o assunto, já tem um breve conhecimento, e aqui é para sedimentar o conhecimento, né? Que é para fazer revisão do conteúdo que já foi visto. Mas quem ainda não viu o assunto também pode ter um bom conhecimento através da leitura do resumo. Pode até vir posteriormente a ler o conteúdo e já perceber que já tem um conhecimento prévio da leitura aqui do nosso resumo. Bem, vamos lá, vamos iniciar. Aqui nós estamos ainda no início da gestão, né, administrativa, que vai falar muito sobre o olhar filosófico do planejamento dentro da gestão pública. Aqui é o início do planejamento. Aí que a gente está falando um pouco da visão filosófica. Aqui, ó, tem um planejamento conservador. Dentro do planejamento conservador, ele visa a estabilidade, a manutenção da situação atual. Ele não pensa em mudanças, ele pensa em conservar a prática que já é exercida no dia a dia. E aqui, ó, visa assegurar a continuidade do sucesso. E também é um pouco retrospectivo, ele olha um pouco para trás, né? Como eu falei para vocês, eles não pensam em mudança, eles não pensam no futuro, eles pensam no conservar as atividades realizadas na administração pública. Por isso que é o nome conservador. Aqui, já no planejamento otimizante, o planejamento otimizante ele já é um pouquinho diferente. Ele vai tentar fazer a adaptabilidade, as inovações e melhoria das situações existentes. Ou seja, ele vai olhar quais são as atividades sendo realizadas agora, quais são as melhorias que podem ser feitas, ou seja, ele vai adaptar a inovações dentro do que já está sendo feito. E também ele visa melhorar as práticas existentes. Enquanto aqui ele visa conservar as práticas existentes, aqui ele quer melhorar. Continuando, realizações às mudanças, perdão, reações às mudanças para obter melhores resultados positivos. Aqui ele quer assegurar a continuidade do sucesso, né, no conservador. Na otimizante, ele quer ver novos resultados positivos, quer melhorar os resultados. E aqui ele é incremental, porque como nós estamos aqui, ele visa ir melhorando as práticas existentes. Aí nós temos o planejamento adaptativo. Esse contexto filosófico é dentro da administração pública, o gestor público, ele olha para a gestão e ele vai ver qual é a prática que ele vai adotar. A prática conservadora, vai ter planos conservadores, ele vai olhar para o dia a dia e vai ver se ele quer fazer um planejamento otimizante, que é para melhorar as práticas existentes, ou ele vai simplesmente fazer o planejamento adaptativo, que iremos ver agora. É a adaptação às contingências voltadas para o futuro. Ou seja, aqui ele já tem um olhar visionário, ele olha para o futuro. Adapta-se às contingências e aos diferentes interesses. Ele vai se adaptando aos interesses dos envolvidos, tanto dos entes públicos como dos chamados clientes da administração, né? Também. É proativo, antecipa-se aos eventos futuros e identifica ações apropriadas. E ele visa ser aderente. E aqui, gente, essa é a visão filosófica do planejamento. Essa
essa filosofia do planejamento, ela não cai tanto em provas, né? Mas aqui, vamos passar para os princípios do planejamento. Os princípios do planejamento já é mais importante que a filosofia do planejamento. Aqui, olha, princípio do planejamento. Nós temos os princípios gerais, nós temos os princípios específicos e nós temos os princípios que são outros, são demais princípios. Aqui dentro dos princípios gerais, nós temos a contribuição aos objetivos. Essa contribuição aos objetivos, ela deve buscar objetivos máximos da organização. São objetivos hierárquicos. Já aqui temos a procedência do planejamento, que é o planejamento vem antes das outras funções, ou seja, coloca o planejamento em primeiro lugar. Nós temos a maior ênfase e abrangência, que provoca modificações em diversas características e atividades da empresa. A abrangência já está falando, né? Vai abranger a maior área possível e vai influenciá-la, provocando modificações em diversas características, né? Aqui, maiores eficiência, eficácia e efetividade. Todos eles, em resumo, em grosso modo, ele visa maximizar os resultados e minimizar as deficiências. Aqui nós também vamos ver dentro dos princípios dos princípios específicos o planejamento participativo, planejamento cooperativo, planejamento integrativo e o planejamento permanente. Dentro do planejamento participativo são as participações de diversas áreas que são envolvidas naquela atividade de planejar. E ela também vem trazer o benefício do processo. Durante o processo tem a participação de todos os envolvidos. O planejamento coordenativo. Todos os aspectos envolvidos devem atuar de forma interdependentes, ou seja, todos estão envolvidos ali no processo, todos estão envolvidos no planejamento, só que cada um vai ter a sua atuação independente. Aqui dentro do planejamento integrado, todos os escalões devem ter seus planejamentos integrados, ou seja, desde a diretoria até os supervisores, até os trabalhadores vão ter um planejamento integrado. Todos vão fazer parte de um mesmo planejamento, né? Aí nós temos o planejamento permanente, que deve ser permanentemente realizado para adaptar-se às mudanças, ou seja, é feito um planejamento de longo prazo que vai ser permanente, no entanto, sempre vai ter as suas adaptações às mudanças ocorridas, né? Aí nós já temos outros princípios que são inerência, universalidade, unidade, previsão e flexibilidade. Aqui dentro da inerência, nós temos que é uma função indispensável à organização. A universalidade prevê todas as variáveis e consequências. Todos os pontos de vista estão envolvidos aqui na universalidade. Na unidade, todas as facetas do planejamento devem ser integradas coerentemente. Dentro da previsão, temos que é voltado para o futuro, previsão para o curto, médio e longo prazo. Também nós temos a flexibilidade, que é o último dos demais princípios. A flexibilidade tem a ver com o planejamento, que deve ser adaptável, que devem ocorrer ajustes constantes às situações.
Depois que nós passamos dos princípios, nós vamos falar das vantagens do planejamento. O planejamento, ele tem muitas vantagens, mas ele também tem algumas desvantagens. No momento, nós vamos nos focar aqui nas vantagens do planejamento. A vantagem do planejamento, ele vai aumentar o foco. Depois que você coloca o planejamento, você vai com foco total para cumprir aquele planejamento. Aumento de flexibilidade, porque você vai ter opções de realizar o objetivo principal que foi traçado no planejamento. E ele também visa melhorar a coordenação de equipe, coordenação entre a diretoria, também melhora o controle dos gestores com os trabalhadores, melhora a gestão econômica, melhora o controle qualitativo, quantitativo. Também tem a melhora na administração do tempo. Já que você sabe o que foi planejado, você não perde foco pensando em outras coisas. Você vai correr atrás para desenvolver o trabalho e assim você vai ter a melhor administração do tempo. O planejamento também dá um norte, é um senso de direção para a organização. É quase a mesma coisa que o aumento do foco. Você sabe para onde os planos da empresa estão indo, sabe qual é o norte a ser seguido, então os esforços vão ser todos empregados naquela direção, naquele plano, né? Ele maximiza a eficiência. Por que maximiza a eficiência? Porque é sempre visando reduzir os custos e aumentar os resultados que a administração vai trabalhar. Também temos a definição dos parâmetros de controle. Como eu já falei, na melhora do controle, você vai ter ali, olha, a definição dos parâmetros de controle também. Você vai definir quais são as prioridades para ser controladas, quais são os melhores formas de controlar um setor, uma área, né? Também temos o que funciona como fonte de motivação e comportamento, porque ali vai todo tempo a equipe estar motivada em busca daquele planejamento, em busca de alcançar aquelas metas, os objetivos. Vai aumentar o autoconhecimento organizacional, ou seja, o gestor vai conhecer a sua equipe, ver aonde eles têm um maior desenvolvimento, aonde eles têm dificuldade. Por isso que é o autoconhecimento da empresa, o autoconhecimento da equipe. E reduz o impacto ambiental. Reduz o impacto ambiental por quê? Porque você sabendo o foco no planejamento, sabendo os objetivos que foram colocados no planejamento, você vai evitar desperdício de tempo, desperdício de recursos, desperdícios de matéria-prima. Então, aqui ele vai ter um impacto diretamente no meio ambiente, né? Também no ambiente de trabalho, que todos vão estar focados no seu serviço, não vai ficar com a equipe dispersa, focando em outras coisas que não iriam levar ao objetivo, né? Então, o impacto no ambiente, ele é grande. Também temos aqui as etapas do planejamento, que são o processo de planejamento. Para falar a verdade para vocês, esse aqui eu ainda não vi cair com muita frequência em prova, mas vamos ler ele, né? Que fala sobre as definições dos objetivos. A principal pergunta é: para onde queremos ir? O objetivo define para onde queremos ir. Aí temos aqui o diagnóstico de satisfação atual em relação aos objetivos, onde estamos agora. E aqui temos desenvolvimento de premissas quanto às condições futuras. Um nome tão grande para fazer uma pergunta menor, né? O que nos espera pela frente?
Análise das alternativas de ação. Aí a pergunta é: quais são os caminhos possíveis? E nós temos escolha de um curso de ação entre as diversas alternativas, que é qual o melhor caminho. E por último, temos implementação do plano e avaliação dos resultados. E a pergunta feita é: como iremos percorrer este melhor caminho? E assim, como eu falei para vocês, esse tema aqui ele não é muito visto em questões de prova. Talvez bancas menores costumem a cobrar ele, mas aqui, meus amigos, nível de planejamento, tipos de planejamento é muito cobrado em prova. Aqui é a pirâmide, da qual no topo temos o nível estratégico. No nível estratégico, nós temos o pessoal da alta cúpula, que é da direção. Aqui no nível, aqui embaixo ele já vai estar explicando. Vou só ler aqui então. O nível tático, ele tem a ver com fazer o elo entre o nível estratégico e aqui o nível operacional. Vamos ler aqui algumas características, olha. Planejamento estratégico. Tem a ver com a alta cúpula, como eu falei para vocês, é o presidente, é diretores, envolve e tem impacto em toda a organização, em toda a empresa. Tudo que é decidido no nível estratégico de alta cúpula tem impacto em toda a empresa e é orientado para o futuro. Tem a ver com o destino da organização. Aqui na alta cúpula, no nível estratégico, que é feita as tomadas de decisões mais importantes da empresa. E essas decisões, os planejamentos, é tudo voltado para o longo prazo. E eles também realizam o mapeamento ambiental, que tem a ver com otimização e relações com o ambiente externo. Por que o ambiente externo? Porque é ele que vai visar fazer análise das forças, das fraquezas, das oportunidades e outro nome que no momento eu não lembro. Também ele envolve a construção do consenso. Pode ter um alto nível de incerteza, porque como eles precisam tomar grandes decisões, vamos dizer assim, precisa dar grandes passos na empresa, pode ser que eles sejam tomados por incertezas, né? E ele tem um caráter genérico e sintético. Aqui nós vamos falar do planejamento tático, que é realizado no nível intermediário, tem a ver com a gerência da empresa, porque ali está presente os funcionários que têm poder de gerente, de chefe, de departamento. Envolve uma determinada unidade, busca transformar os planos estratégicos em ações específicas e direcionadas. Foi o que eu falei. Ele faz um elo entre o nível estratégico, onde estão tomando as decisões, e ele faz um elo para colocar em ação no nível operacional, colocando em prática esses planos. Aqui, ó, ele envolve médio prazo. Nós podemos ver que no planejamento estratégico ele vai ao longo prazo e no planejamento tático ele vai no médio prazo. Envolve planos de produção, financeiro, marketing, recursos humanos. E ele é bem interessante que ele tem uma gerência em cada setor da empresa. É um pouco menos genérico, é mais detalhado. Aqui ele preza pelo detalhamento das funções, detalhamento dos planos. E também temos o planejamento operacional. O planejamento operacional é realizado pelo nível administrativo mais baixo, são ali os supervisores. Se preocupa com o que e como é feito, o que é feito e como é feito.
Direciona para as atividades básicas, é direcionado, né, para as atividades básicas operacionais e tarefas rotineiras do dia a dia. O foco está na eficiência. Ele é voltado para o curto prazo. Aqui nós podemos ver que o nível estratégico é voltado para o longo prazo. O nível tático é voltado para o médio prazo e o planejamento operacional é voltado para o curto prazo. Podem ser classificados em procedimentos, orçamentos, programas e regulamentos. É também pensado para análise analítica. A análise analítica é que vai colocar em prática no dia a dia, pegando todos os detalhes do plano e vai desenvolvê-lo. Tudo isso é muito importante, gente. É cobrado muito em prova, não cai, despenca, como fala alguns professores, né? Gente, e é com esse nível de planejamento que eu vou finalizando o vídeo aqui com vocês. Agradeço por vocês terem ficado até o final do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu estarei respondendo vocês. E eu espero que vocês fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!